O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em entrevista coletiva, se posicionou diante da repercussão durante todo o dia de hoje no Supremo Tribunal Federal da aprovação da PEC. Vamos ver então o que fala o presidente Rodrigo Pacheco. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Tá aí, ações, reações, eu quero a avaliação de vocês, começando com Cíntia Lages. Olha, Nanisa, é uma crise institucional já estabelecida entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo e que acaba também envolvendo o Poder Executivo por causa do voto de Jacques Wagner. O PT tem seus próprios problemas. Agora à tarde, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que era um erro o voto de Wagner. A gente lembra que foi o senador petista que, contrariando o que pensa o partido, votou a favor dessa proposta de emenda à Constituição. E aí, de manhã cedo, veio o recado do Supremo Tribunal Federal, avaliando como uma traição e dizendo que não vai mais haver diálogo com o governo se Jacques Wagner continuar líder. Depois, ele publicou uma espécie de pedido de desculpas, mas livrando o partido e o governo, dizendo que o voto dele era apenas pessoal, porque já que ele é líder do governo, havia também aí uma hipótese de que se tratava, de repente, de uma orientação que ele tinha recebido para que o Senado tivesse esse aceno do governo no momento em que, de fato, o governo está precisando. Então, a gente vê que para onde a gente olha aqui, né, se eu olho aqui para dentro do Planalto, tem uma crise, se eu olho ali para a minha direita, eu tenho uma crise também, porque eu olharia para o Supremo Tribunal Federal e atrás de mim, onde fica o Congresso Nacional, se eu olhar para lá, também tem crise. E vai piorar, sabe por quê? Porque, a despeito da tentativa de hoje de manhã do presidente Lula conversar com o ministro Barroso, os dois estiveram juntos aqui às 10 horas da manhã e certamente esse assunto foi a pauta da reunião. Já agora à noite, há uma especulação de que Rodrigo Pacheco vai colocar para frente aquela outra proposta, aquela outra PEC. Essa sim vai gerar um problema ainda maior entre os dois poderes, que é a PEC que estipula prazo, estipula tempo para os mandatos dos ministros do Supremo. Hoje a gente sabe que são vitalícios, são cargos vitalícios, inclusive em todos os tribunais, e tem mais. Se essa PEC passar, isso muda tudo no Brasil, porque não muda só o mandato de ministro do Supremo, não. Muda de todos os tribunais superiores, dos tribunais de contas. Então, Rodrigo Pacheco vai comprar uma briga gigante no Brasil, no momento em que a gente precisava não de briga, né, mas a gente precisava que o país se acertasse. Osmando. Olha, eu imaginei ontem que tinha sido uma decisão lógica e talvez necessária para o momento, mas hoje eu vejo que pelas reações, eu vejo uma coisa importante. Eu acho que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal saíram do tom e deram ao Rodrigo Pacheco um combustível que ele precisava, que ele queria. O Rodrigo é candidato a governador de Minas Gerais, é um estado com uma tendência muito forte hoje para o direitismo, tanto que tem lá o governador Zema, que tem tido uma postura muito assemelhada ao bolsonarismo nas decisões que ele adota no estado.
E o Alcolumbre é candidato a presidente do Senado, a votar a presidência do Senado. Então, eu acho que o que, na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão, o que caberia ao Supremo neste momento era o silêncio e, observando que a votação da PEC, a aprovação da PEC era inconstitucional, torná-la inconstitucional, decidir pela inconstitucionalidade. Mas o discurso, a fala, as manifestações públicas, a troca de acusações só favorecem o Rodrigo Pacheco e só vão criar um clima mais tenso dentro das relações entre os poderes. Kátia? Pois é, aí o que a gente até comentou aqui já, essa questão da negligência do Legislativo em determinadas decisões que a sociedade pede. Aí, no momento que o Judiciário passa a julgar e a tomar decisões nesse sentido, porque é provocado, né, e provocado por partidos, né, porque a gente tem aí uma lista de quem pode provocar o Supremo Tribunal, entre elas, partidos políticos. Aí, no momento em que é provocado, que passa a decidir e entra em choque com interesses políticos, e o seu Zé frisou bem aí, interesses políticos dessas lideranças, e no momento o maior contrariado e o maior beneficiado, né, em cima dessa contrariedade, porque ele tem aí bandeiras dentro do STF que o favorecem ali dentro do Congresso e nos interesses que ele tem para depois. Porque é importante saber que o tempo do político é diferente do tempo do judiciário. Pacheco está pensando lá, como o seu Zé frisou bem, lá na frente, no que ele vai colher de simpatia e de voto, sendo o grande articulador dessas decisões aí e desse processo que está acontecendo no Senado. Se a gente olhar, a Cíntia gosta também de fazer isso, ler os jornais dos estados, entender um pouco do que está, porque é uma visão diferente. O Minas Gerais já é, essa questão já existe, né? E aí, realmente, o que foi diferente da postura que o Supremo vinha tomando, ir para um embate direto, né? Falar para a população, em uma hora dessa, favorece ao político e não ao jurídico, né? É o que ele queria e ele conseguiu. Arremata, Alessio. Nanias, as reações do ministro Barroso, do ministro Gilmar Mendes, elas não surpreendem, porque eles já aguardavam que esse resultado fosse dessa forma, que fosse por maioria pela aprovação da PEC, mas assusta por conta da harmonia entre os poderes, que está totalmente abalada a partir de então. Como a Cíntia disse, pode ainda ser prejudicada com a aprovação de uma PEC futura. O senador Rodrigo Pacheco, ele falou que não deveria ser politizada essa pauta no Senado, mas já foi politizado durante todo o trâmite dessa PEC, porque da forma que foi conduzida, com a celeridade que foi aprovada, que foi colocada inclusive também para ser aprovada em segundo turno, já foi um recado muito claro para o STF, já foi um recado político também, como o seu Zé Osmando falou e a Kátia reforçou, do senador Rodrigo Pacheco também de intenções futuras, né, intenções políticas futuras. Então eu acredito que coloca em xeque essa harmonia dos poderes legislativo e judiciário e é muito prejudicial para o país como um todo, Ananias. E só chamar a atenção para um fato, porque a gente fala muito que o senador Jacques Wagner, do PT, votou de forma favorável, mas a PEC só foi aprovada porque contou também com o voto, o apoio de praticamente todos os parlamentares do MDB, do PSD e teve também voto do PSB, partidos que fazem parte do governo que votaram de forma favorável. Então, o governo teve parte, sim, na aprovação também dessa PEC. O problema com o Jacques, apesar dele ter frisado na votação que era um voto pessoal, porque o partido orientou de outra forma, né? Ele votou contra a orientação do partido. No passado, votar contra a orientação do PT deu expulsão. E é o líder do governo. Mas ele é o líder do governo, né? Aí, então ficou, de fato, essa dúvida. Não tem... dessa posição do Jacques Wagner. Bom, vamos acompanhar, porque vai para a Câmara. Tem mais emoções vindo de lá. A Cíntia está completando, Cíntia? Só, inclusive, Kátia, acredita-se que a proposta nem seria aprovada, porque anteontem, por exemplo,
quando era para ser julgada, aliás, na quarta mesmo, né, ontem, ela não foi julgada anteontem, exatamente porque não tinha ainda o número de votos. E a presença, a participação do Jacques Wagner nisso aí, deu aquele gás que ficou faltando. Então, é claro que ele puxou, lógico que ele puxou os votos, foi aprovada por causa dele. Tá aí, então. Cíntia, e vamos mudar de assunto agora.